Olá, boa tarde. Está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Hoje é dia de Crop View. Vamos analisar duas regiões no Centro-Oeste. Regiões que tradicionalmente têm lá os seus problemas de início de safra. Nem sempre dá para começar na data ideal para o produtor em função do atraso das chuvas. Quem vai explicar para a gente é a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vinda, viu, Cristina? Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dessa vez você escolheu duas áreas teoricamente problemáticas ou que têm uma tradição de problemas aí para início de plantio, né, Cristina? É isso mesmo, são duas regiões que nem sempre é possível plantar em outubro, dada a irregularidade do clima, né? E nós vamos ver que existem variações de ano a ano e vamos ver esse 2018 aqui como é que vai ser. Boa Muito, tarde para você, boa tarde para todo mundo. muito bem. Daqui a pouquinho a gente vê isso, mas antes de falar dessa situação para o plantio da safra, queria que você mostrasse para a gente aquele seu quadro animado aí de clima e chuva, né, Cristina? De temperatura e chuva aí, e alertasse os produtores do que vem por aí. O alerta fica em função de queda de temperatura, né, nesse momento, Cristina? É isso mesmo, estamos aqui com o mapinha da Tempo OK, que é parceiro do Crop View, na meteorologia, e o alerta, vou colocar aqui para rodar, são uma frente fria que vem forte aqui, entrando no final de semana. A gente já pode ver, já está rodando, que na sexta-feira as temperaturas já caem bastante no sul do país, né? E olha, a frente fria vem se aproximando, já vai mudando de cor, né? Quanto mais verdinho, azul, mais frio, olha só, sábado já esfria bastante, né? E aí, quando chega na madrugada do domingo, a gente já vai para 0 graus. Olha aqui, olha, -1 no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Bastante frio que vem. E aí, lógico, esfria o sul inteiro, esfria São Paulo, esfria Mato Grosso do Sul e dá uma arrefecida na temperatura no restante do país também. Olha só, uma frente fria que ela segue. Na segunda, as condições já melhoram, na terça-feira ela já vai se dissipando. O pico do frio vai acontecer então na madrugada de sábado para domingo. De sábado para domingo. Muito Você vê que bem. até segunda-feira ainda está bastante frio, mas na terça ó, as temperaturas já começam a subir um pouco mais. Então, Né? fica o alerta aí para o pessoal ali do Rio Grande do Sul, também parte de Santa Catarina ali, que teremos um final de semana gelado. Pois é. E agora vamos voltar aqui para vamos ver como é que estão as chuvas, né? Se esse frio vem com chuva ou se ele vem sem chuva, né? Olha aqui, estou voltando aqui um pouquinho para vocês verem. Vou aumentar, diminuir um pouco o mapa para a gente ver o Brasil inteiro. Olha só, hoje nós temos chuva no Paraná, né? E amanhã começa uma chuva maior, olha, tá vendo? Rio Grande do Sul. Então ele vem com chuva, Chuva né? Com boa, né? bastante chuva, chuva muito boa. Eu até estava olhando ali o trigo, né? O trigo está com muita quantidade de chuva e muito frio, né? Olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E ela vai avançando, né? Avança E ela vai rápido, né? avançando, avança rápido, ó. Você vê que nós temos aqui Mato Grosso do Sul, ela entrando no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, pega São Paulo, Isso já no sábado. Goiás, isso no sábado. E aí ela abre, olha, nós temos no sábado passando ali pelo Rio de Janeiro, né? Um pouco de Minas Gerais, Domingo domingo, dá uma secada. Minas bem espalhada, né? Olha só, Mas no sul do país para, né? no sul para, Uhum. né? Vem a chuva, vem o frio e aí some tudo. Mas Olha, olha, interessante terça-feira. essas chuvas isoladas, mas chuvas lá no norte de Goiás, né? Olha, você vê o norte de Goiás, o Mato Grosso também, olha, tá bem, bem, bem Chuva rarefeita, espalhada, mas ela acontece. o que Olha só, indica agora aí. quarta. Desculpa, Cristina, pode Eu complementar. que te interrompi, não só para falar que aqui eu parei o mapa, mas olha, quarta-feira de novo no Rio Grande do Sul, tá vendo? Quinta vem novamente, olha. Bastante chuva.
o que indica uma condição, pelo menos, de mudança do clima e já uma adaptação para a chegada da primavera, né? Sem dúvida, né? Agosto está acabando, né? E esse ano foi um agosto que entrou bastante chuva. Em É, compensação, tinha muito lugar do país que estava praticamente sem chover desde abril, né? sim. Teve região que ficou 120 dias sem chuva. Lá para o lado de Brasília ali, em torno de Brasília ali, ficou 119 dias, se eu não me lembro, se eu não me engano, sem chuva. É muita coisa, É né? Nossa, bastante. outono e inverno aí comendo chuva. E aí de quinta a quinta mostrar, porque a precipitação acumulada. Só Ó, chove bastante ali no sul do país, né? é, E umedece bastante ali o centro-oeste também, né? você vê, olha, são Goiás aqui recebendo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso recebendo bastante. Aqui você vê o leste do Mato Grosso, mas mais para o norte, né? O noroeste tá aqui bem, ainda sem chuva, né? Mas você vê que todo o oeste do estado, né? O sul do estado ainda recebeu bastante chuva. Isso é o acumulado de uma semana, Acumulado de uma semana, de hoje até a próxima quinta-feira. de hoje à próxima quinta. Muito bom. Legal, muito bem. Agora, Cristina, explique pra gente por que você escolheu esses dois municípios. Água Fria de Goiás, que está no norte ali do estado, e Barra do Garças no leste, no estado de Goiás, obviamente, e Barra do Garças no leste do Mato Grosso. É isso. O que nós estamos acompanhando essa época aqui, que já de pré-plantio, vamos por assim dizer, né? O vazio sanitário em muitos lugares acaba no dia 15 de setembro, né? E nas demais regiões a partir já do início de outubro. E o que acontece é que a gente tem recebido da meteorologia essa indicação da presença do El Niño, de estar bem pronunciado. Há uns 20 dias atrás nós falamos do Centro-Oeste e mostrava um novembro com as chuvas bastante recuadas. E o que vem acontecendo, as notícias são boas dessa vez, é que essas chuvas, a quantidade de chuvas para essa época está melhorando, né? Nós estamos vendo, assim, neste momento, a meteorologia indicando essa pressão do El Niño mais no norte do Pará, né, que ainda está sinalizando que está bastante seco, mas no Mato Grosso ela é menor do que a média dos últimos 10 anos, mas não tão menor a ponto de prejudicar tanto. Então, a notícia agora ela é um pouco melhor para o produtor que está aguardando aí o início da safra para o plantio. Muito bem. Vamos ver então, vamos começar com Água Fria, lá em Goiás, Água Fria de Goiás. Onde você fez aquela simulação dos anos anteriores, né? Exatamente. Aqui eu extraí do CropView nessa tela para ficar mais fácil de nós vermos. Eu puxei plantios desde 2003. Então eu escolhi uma variedade 120 dias, que eu acho que é uma variedade bastante usada, né? E as simulações são por decêndio de plantio, então plantado a cada 10 dias. Então, o que você vê? Outubro, olha, quando começa a amarelar, é que a produtividade, ela cai de 80%. Ela vem para casa dos 70%, entre 70% e 80%. Você vê que outubro, que quando abre aí o vazio sanitário, ele é complicado. Começo de outubro nunca é uma boa data, né? Pelo menos está mostrando aí, né, Cristina? Então, na média desses anos, né, nós temos aqui 15 anos, na média de 15 anos, nós temos entre 1 e 10 de outubro com a produtividade na casa dos 80%. De 11 a 20, nós já subimos na média de 10 anos para 83%. E quando nós vamos para o último decêndio de outubro, sobe para 85%. Acima de 85, nós vamos alcançar na média dos anos acima do 10 de novembro, plantios para frente de 10 de novembro. Quer dizer, quer acertar, planta para meados de novembro em diante. Meados de novembro é mais seguro. Mas olha que curioso, nós temos aqui alguns anos, olha só, de tanto em tanto tempo, você tem uma condição boa logo de saída. E esse ano é um deles. E esse ano, por enquanto, né, onde a meteorologia está indicando, ele pode ser um ano que vai sair com uma condição boa. Olha só.
Já no comecinho de outubro, hein? Já no comecinho de outubro. Vamos entender o porquê? Vamos lá no CropView? Vamos Olha lá. só. Então aqui, o cultivar de 120 dias, eu coloquei o plantio no dia 10 de outubro. Né? Uhum. E olha só a condição que a gente tem aqui. Você vê que ele sai com 100% e vai com 100% até praticamente o final do ciclo. Ele penaliza só no finalzinho mesmo, hein? Só no finalzinho, porque aqui nós estamos falando de janeiro, que é naturalmente chuvoso, e nós estamos com esse grão aqui em maturação e colheita. Olha. Então ele acaba penalizando um pouco. Pelo excesso de chuva e não pela falta. Pelo excesso e não pela falta. Vamos ver balanço hídrico, olha só. Olha a linha amarela, né? Ela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Então, nós estamos vendo que esse ano, é lógico que esse gráfico aqui do balanço hídrico está desenhado para esse cultivar, né, plantado nessa data, mas o que a gente vê é que este ano a condição, olha a linha amarela, ela está em déficit lá, justamente na barra marrom, que é onde eu coloquei o plantio. Então, esse ano está dando condição de um plantio melhor, mais cedo. É interessante ver, inclusive, que aparentemente a gente tem até um excedente aí no início do desenvolvimento da planta. Mas ainda parece aquele veranico em outubro, hein, Cristina? Outubro não, novembro e dezembro, né? Novembro e dezembro, assim. Você vê que ainda tem um recuo aqui. Eu mexo aqui, ele muda a condição. Vamos lá. Ele ainda tem um recuo, né? Mas não é um recuo que chega a prejudicar o cultivar, como nós vimos há 20 dias atrás. Né? Então, a condição de chuva, mesmo recuada, está sinalizando melhora, né? Mais chuva. Então, vamos repetir para quem está acompanhando pela primeira vez entender o que o CropView faz. Na verdade, ele não só analisa a quantidade de chuva, ele analisa como a planta plantada em determinado dia, num determinado tipo de solo, com um ciclo também já pré-determinado, ela reage àquele volume de chuva, certo? É isso mesmo. A gente parte da condição. Na verdade, o CropView é um modelo matemático, e aqui dentro tem cálculo. O que aquele cultivar precisa, né? Qual é a condição dele? Hídrica, de radiação, de evapotranspiração, de temperatura. Então, é uma combinação de muitos fatores, né? Quando ela começa a produzir, o metabolismo, enfim, escassez, escaídos. Tem toda uma conta aqui que, conforme a climatologia entra com dados, seja ele passado ou seja futuro, nós temos dados armazenados aqui desde o ano 2000. Então, eu posso colocar um plantio aqui em qualquer ano e ele vai me mostrar como a planta se comportou. Por quê? O clima aqui é insumo. Né? Então ele usa esse insumo, o cultivar ele tem a sua necessidade ideal, e partindo da condição ideal do desenvolvimento fenológico do cultivar, o que é que a meteorologia está penalizando a cultura? É isso que ele faz. Muito legal. Dá para ver, por exemplo, o que aconteceu no ano passado, se a gente usa essa mesma região, essa mesma data de plantio, Cristina? Dá sim, olha. Aqui você pode mudar as condições, né? Bem rapidinho. Eu estou aqui 10 de outubro de 2018, que nós simulamos, eu vou mudar para 2017. Mesma condição. E o que ele está mostrando para a gente? Olha, já tem uma penalização, não, 17... De cara, né? De cara. Não foi possível plantar. Né? Olha só, vamos trazer aqui. Quem plantou nessa data no ano passado, perdeu. Perdeu. Provavelmente não plantou, a chuva não chegou. Olha, você já sai com 90%. Né? E aqui, se nós olharmos aqui no balanço hídrico, o que ele está mostrando? Olha só, a primeira barra marrom, a data de plantio, a última colheita. Então você vê que estava um clima normal. Olha aqui a barra, a linha amarela, né? O que ela mostra? Ela está bem juntinho do déficit, né? E o que aconteceu ao longo do ano passado? Nós tivemos alguns picos de chuva, né, alguns períodos de chuva bastante concentrada, acima da média, e nós tivemos recuos de chuva. Né? Então, dezembro e janeiro foi um recuo bastante significativo. Faltou chuva em momento crítico aí da produção, né? Faltou. Se nós voltarmos aqui, né, então vamos mudar a data de plantio. Né? Então, nós já vimos aqui que dia 10 não deu para plantar. Vamos de novo aqui. Vamos jogar
10 dias para frente, né? 2017, agora nós estamos falando agora. É bom frisar isso, porque senão as pessoas podem achar que é o que vai acontecer esse ano. Não. Nós estamos brincando um pouco de voltar no tempo e ver como é que o cultivar teria se comportado. Uhum. Olha aqui, também não teria dado condição de plantio. Olha, 92% ainda. A chuva atrasou muito ano passado, né? Atrasou, então nós vamos mudar aqui, vou colocar mais 10 dias para frente, vamos colocar 30/10. E aí sim. Tá? E o que acontece? Ainda assim tem penalização. Vamos entender por quê? Vamos olhar aqui balanço hídrico. Olha só. Nós temos essa ausência grande de chuva. É verdade. E justamente naquele período de final de dezembro e início de janeiro, né? Vamos ver esse cultivar, nesse momento, onde é que ele estava aqui, ó. Aqui. Tá vendo? No comecinho, no último estágio aqui de enchimento de grãos, né? Ele já vinha penalizando. Ele já começa a perder ali no desenvolvimento vegetativo ainda, né? Já começa, porque você vê, olha aqui, ó, olha aquela ausência. Uhum. Né? Já começa a penalizar. Então, muito provavelmente, chegou 30 de outubro, estava todo mundo ansioso, esperando a chuva, e provavelmente todo mundo plantou. Né? Saiu com 100%, vinha com excedente hídrico, olha. E só que faltou. Uhum. E penalizou. Olha só. Isso analisando o ano passado. Para mostrar para vocês a versatilidade aí da ferramenta. Mas olhando para esse ano, a gente tem essa condição favorável para um plantio, inclusive, mais antecipado, né, Cristina? Mais antecipado. Eu vou voltar aqui a nossa simulação, né? Para esse ano. Para esse ano, 10/10/2018. Aqui. Vamos aqui. A gente tem que aumentar a tela para ficar fácil das pessoas verem, mas os quadros eles mudam todos de lugar, né? Olha só. A partir do dia 10 de outubro já teria condição aí de plantio, uma planta se estabelecendo bem nesse início de produção, se desenvolvendo bem, inclusive, e ela vai penalizar só lá no finalzinho do ciclo com o excesso de chuva, hein, Cristina? Com excesso. Né? Bem pouco, 3%, né? Não é muito. A gente olha aqui, você vê que a chuva, ela recua, né? Ainda está muito longe, né, Alexandre? É bom a gente lembrar, assim, nós temos que acompanhar, nós temos esse oninho aí fazendo pressão, a gente sabe que essa condição, ela muda, mas neste momento... Vale reforçar que aqui, em novembro ainda, né, finalzinho de novembro e dezembro, ainda tem aquela possibilidade de falta de chuva, de veranico, né? E que há 20 dias atrás ela estava sinalizada de forma muito pior. Era muito pior. Agora, pelo menos as chuvas diminuem em relação à média de 10 anos, mas ainda assim são chuvas suficientes para atender a planta naquele determinado momento, naquele estágio de desenvolvimento que ela está. Exatamente. Muito bem. Vamos ver Barra do Garças? Vamos ver. Vamos lá. Está aqui, mesma coisa, 10/10. Se cultivar com um ciclo de 120 dias, e olha só. Da mesma forma. Com bom potencial produtivo também, hein? Com bom potencial produtivo. Olha só, vamos ver balanço hídrico. Também, né? Aqui, assim, começa muito mais tarde. Você vê que as chuvas... A linha amarela, ela mostra aqui nesse desenho que lá para novembro, que ela estaria zerando o balanço hídrico do solo. Você vê que aqui também sinaliza, começa a chuva bem mais cedo. Mas ali para o dia 10 já tem condição favorável aí. Para plantio. Vamos ver aqui também. Eu fiz para vocês uma simulação, extraí os dados aqui do CropView para ficar mais fácil de ver no Excel. Que é outra região que tem problemas de iniciar o plantio em outubro, né? Olha só como ela é irregular. Né? Parece assim, quase assim, não chega a ser ano sim, ano não, nem 2 anos sim, ano não, mas ela vai variando. Né? Mas este ano, por enquanto, está sinalizando que vai ter uma boa produtividade a partir de outubro. Muito bem.
E por isso que a gente indica para vocês, que a gente mostra para vocês como que o CropView trabalha e a versatilidade aí para você ir testando aí a melhor janela, colocando aí a melhor oportunidade para o seu plantio, visando o que vem de chuva pela frente, principalmente. É importante isso, que às vezes uma diferença de uma semana no plantio aumenta a sua produtividade consideravelmente, né, Cristina? É isso mesmo, faz uma diferença muito grande, né? E como assim a meteorologia, o indicativo, é sempre uma probabilidade, é sempre uma tendência, é muito importante a gente olhar o passado e comparar os anos, né? E a outra coisa que eu acho que o CropView traz para o produtor é a possibilidade dele trazer a coleta de chuva na propriedade dele. Então, se ele tiver uma coleta num pluviômetro, numa estação, ele pode trazer os dados para o CropView, e aí esse desenho do balanço hídrico fica com o dado de cada talhão, se ele quiser. Olha aqui, tem o Paulo César, de Madre de Deus de Minas. Ele pergunta se tem como fazer uma simulação de um cultivar de 120 dias plantado no dia 20/10. Será que você tem Madre de Deus de Minas aí na lista do CropView, Cristina? Vamos ver. Se não tiver, a gente pode ter uma coisa em algum lugar perto, né? Então vamos cadastrar aqui, vamos ver o que a gente tem mais próximo em Minas Gerais. E agora, se tiver a coordenada geográfica, mesmo que o município não esteja listado, porque esses municípios que estão aqui são os que nós temos dado, tem 1.200 municípios que nós temos dado, tem Madre de Deus, dados desde o ano 2000, mas isso não quer dizer que daqui para frente que não possa ter, então é só colocar a coordenada geográfica e o sistema vai mostrar a previsão. Eu vou colocar um solo médio, eu não sei como é o solo em Madre de Deus, e a data do... Cultivar de 120 dias e o plantio no dia 20/10. Isso, cultivar de 120 dias, vamos ver se eu já coloquei. Aqui. Aí ele vai pensar um pouquinho, né? Nós estamos cadastrando um ponto novo, ele demora um pouquinho mais. Mas e é muito, como a gente estava falando, Alexandre, é muito importante, eu acho que olhar para trás, né? Ver como é que o clima vem se comportando, ver como ele é na região, quando acontece, e eu acho que interessante também correlacionar esses anos em que tem plantio mais cedo e mais tardio, com esses fenômenos, né, de El Niño, de Laninha, e o que a meteorologia vem sinalizando para o ano atual. Né? Com certeza, com certeza. E daí você consegue ter aí essa possibilidade de acertar mais, né, Cristina? E sem dúvida faz muita diferença, né? Você vê 10%, se fosse 100 sacos de soja, nós estaríamos falando aí de 10 sacos, né? Então é bastante coisa, né? Pois é, com certeza. Vamos olhar, a Madre de Deus está aqui. Começa bem o plantio, hein? Começa bem. Olha aí, Paulo César. E vai bem. Vamos ver o balanço hídrico lá. Aqui, deixa eu ver se eu ajusto ele aqui na tela. Olha, também aqui mostra mais chuva, né, mais cedo, em volume maior. Tem um recuo aqui em dezembro, mas é pequeno. Que não penaliza a planta, né? Não penaliza. Talvez ele tenha um probleminho só com excesso de chuva lá no final, é isso? Nós aqui, olha, como nós partimos de 20/10, nós não chegamos, nós paramos no enchimento de grãos. Entendi. Não deu para ver como é que vai ser a colheita, né? Não tem horizonte, né? Nós temos aqui 5 meses para frente, né, de tendência. Uhum. Né? Mas, se a gente, vamos olhar aqui, ó, na tendência, então você vê que você tem uma tendência a um agosto muito chuvoso, embora o volume, mas, olha, um setembro e um outubro, aqui, 18%, vamos dizer que está com viés positivo de chuva, né? Porque até 20%, a gente vamos considerar que é um ano que está normal, que está dentro da média, né? Novembro em diante ele começa a ter uma sinalização de menos chuva. E é engraçado, né, Cristina, que essa redução da chuva está migrando do novembro para o dezembro, né?
Você vê que ainda não se firmou, né? Você vê que cada hora que a gente olha, mas que existe sim um indício de que vai faltar um pouco de chuva. E aí precisa de atenção, né? Porque nós estamos com um indicativo que pode acabar piorando, né? E nós tivemos alguns anos de pressão de El Niño, se não me engano, 2014 ou 2015, que ele começou também falando com pouca coisa, se deslocando, e de repente acabou se acentuando bastante, né? E as chuvas demoraram a voltar. Cristina, melhora alguma coisa para o Paulo César se ele plantar 10 dias antes? Vamos ver aqui. Vamos mudar para o dia 10. Vou ficar, olha só, melhora. Melhora, né? Melhora, porque ele tem essa condição mais de plantio mais cedo, né? Olha só. No outro a gente não conseguia ver a colheita, né? Não dava para ver. Aqui nós já chegamos no primeiro estágio aqui da maturação e colheita, não sei se são 1 ou 2, né? Mas penaliza pelo excesso de chuva lá no final do ciclo. Né? Exatamente. Mas ainda assim, 90% do potencial produtivo é uma boa condição, né? É um bom indicador. Aqui nós estamos falando só de condição climática, né? Não tem outros fatores. Então, o aparecimento de alguma doença... Isso não consegue visualizar, né, Cristina? Não. O que nós temos aqui é um indicador, né, de um excedente hídrico ao longo de todo o ciclo. Então, já em desenvolvimento vegetativo. Então, o que pode acontecer? Se esse volume começar a ficar muito grande, pode ter uma dificuldade de manejo, né? Se for ao longo de todos os dias com pouca radiação, podemos ter aqui uma pressão, né, de fungo na soja, né? O CropView, depois de instalado, quando entra na previsão, não na tendência, ele começa a disparar os alertas, né? Ele manda um e-mail avisando, olha, faz muito tempo que está chovendo, está com muita cobertura, nós temos aqui uma condição climática favorável, e aí ele diz o fungo. Né? Mas isso é nas previsões que entram a cada 10 dias. Agora, você quer ver como é que é essa região de Madre de Deus de Minas, para esse cultivar? Vamos fazer uma simulação? Eu vou fazer aqui para você um cultivar de 120 dias. Eu não vou colocar muitos anos, tá? Para não ficar um cálculo muito longo. Vou fazer a partir de 2013. Vamos fazer de 5 anos, de outubro a dezembro, né? A condição de plantar. Vamos aqui em Minas Gerais. Para a Madre de Deus, cadê? Madre de Deus aqui. Solo médio, buscar. Tá vendo? Ele está mostrando aqui, eu só fiz ao longo de 5 anos, para a gente ter um cálculo rápido, para mostrar como é que a região se comporta em termos de produtividade por data de plantio. Olha, só parece uma boa região, né? Como é que é, Cristina? Desculpe. Parece uma boa região, olha Você só. Você está fazendo aí os últimos 5 anos, sim. Sim, tradicionalmente eles têm aí uma condição favorável, né? Na média, olha, acima de 86, 87%, né? E com plantio, olha, logo no início de outubro, a melhor condição aqui na média foi início. Início de outubro. Muito bom. Tá vendo então, Paulo César? Obrigado pela sua participação. Cristina, tem mais um. Será que dá tempo da gente simular mais um aqui? Aí é contigo, se você disser que... Então vamos lá. Então vamos lá. O Paulo Roberto Spires, de Maringá, no Paraná. Como vão ser as precipitações para o plantio de soja na região de Floraí, no Paraná? Plantio em 20/9, cultivar de ciclo de 125 dias. Vamos lá, vamos colocar aqui para calcular. Então, vou cadastrar um ponto aqui. Maringá eu acho que eu até já tinha aqui, mas Floraí não sei te dizer, mas vamos colocar um Paraná. Vamos ver se nós temos aqui Floraí. Tá aqui. Tem tudo esse CropView, hein? Quase tudo. Aqui, o solo ali argiloso, né?
Bom, nós não temos aqui coordenada geográfica exata. O plantio, desculpa? 25... Não, 20/9. 20/9. O ciclo de 125 dias. Tá. Eu tenho de 10 em 10. Tá, então, 120, né? Vamos colocar de 130, será? Melhor? Você que sabe. 120, vamos ver. Aí depois ele mesmo vai entrar no CropView e vai fazer essa simulação. Nós temos aqui uma versão gratuita que pode colocar uma data de plantio, Alex. E ele permite olhar, acho que 3 anos para trás. Tá? Para quem quiser, é só entrar no www.cropview.com.br, vai na tecla experimente, faz o cadastro e serve para qualquer região do Brasil. Se o seu município não tiver cadastrado lá, não tem importância. Pode colocar o município próximo, por quê? Porque eu não vou ter dados desse município desde o ano 2000. Mas colocando a coordenada geográfica da sua propriedade, as previsões elas vão ser direcionadas para essa coordenada. Então, não tem importância. A única indicação de não ter um município é que não tem dados anteriores. Muito bem. Vamos lá, ele demora um pouquinho, nós estamos cadastrando um ponto novo, né? Está processando, né? Está processando, ele demora um pouquinho. Como o nosso parceiro de meteorologia fica lá na Bélgica, ele demora um pouquinho para voltar. Olha aí, Floraí. Vamos ver. Ele não carregou ainda tudo, vamos lá. Eu não consegui carregar aqui. Mas o que a gente pode ver enquanto a gente espera aí, né? Então, você tem uma tendência de um setembro, outubro mais chuvoso, então provavelmente está dizendo que tem uma condição de chuva boa para plantio cedo, né? E um novembro, dezembro, janeiro aqui com uma condição indicando um desvio negativo, mas pequeno, né? Perto da média. Aí, vamos ver se ele já carregou. Aqui os próximos 10 dias, olha só. Tem uma chuva para o dia 31 aqui, 44 milímetros, uma chuva grande. Vamos ver aqui, ele ainda não abriu. Será que deu algum erro? Vamos ver. Eu vou voltar aqui. Se não tiver, ele não conseguiu calcular, vamos ver. Ele Maringá, eu vou dar uma olhada aqui em Londrina, tá? A gente vê, acho que deu um erro na hora de buscar Floraí, mas eu vou ver que eu já tenho cadastrado. Londrina está ali no norte do Paraná. Olha, eu tenho um plantio aqui em 15/9 com cultivar de 120 dias. E ele vai com quase 100% até o final, olha. Isso é em Londrina? Londrina, que nós estamos falando do norte do Paraná, né? Maringá eu não tenho nada registrado, e o Floraí, a hora que eu cadastrei aqui, tem algum problema. Eu acho que eu fiz alguma coisa na hora de cadastrar o Floraí, mas só para a gente poder mostrar, eu posso ter errado o ano, inclusive, né? Aqui, ó, só para a gente mostrar como é que tá, ó. Positivo também. Positivo. Você vê que tem esse recuo em novembro, dezembro, olha só. Mas que não chega até esse momento indicando que vai penalizar. Agora, o que nós vemos é que aqui nós temos uma condição de plantio bem cedo. Tudo indica que a chuva ela vai dar condição de plantio cedo esse ano, né, Cristina? O problema é saber o que vai acontecer depois, né? Exatamente. O depois é o que preocupa, né? Embora, se a gente está falando de El Niño, o normal do comportamento é que às vezes falta chuva no norte, mas tem mais chuva para o sul. Pro sul é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Inclusive, para o Rio Grande do Sul, a sinalização já está com chuvas acima do normal, né? Eu acho que esse ano aqui tem que ter bastante atenção até com o trigo, né? Porque, com essa qualidade, porque a sinalização de chuva é de chuva acima do normal. Bom, vamos ficar devendo Floraí, mas ali por Londrina você tem uma ideia do que pode acontecer, certo? Eu vou voltar aqui no Floraí, ver se eu não digitei nada de diferente, porque ele não conseguiu carregar, olha. Mas, enfim.
Daqui a pouco a gente vai ver. Então, no próximo programa nós trazemos Floraí para ele. Mas a indicação do norte do Paraná é realmente a que vai ter condição de plantar logo que abrir o vazio sanitário. O José Carlos de Cambé, no Paraná, também pergunta nesse quadro para a minha região do Paraná, em Cambé. Zé Carlos, você precisa mandar para a gente qual é a sua data que você imagina iniciar o seu plantio, o ciclo da sua variedade, e o tipo de solo é o argiloso ali na região, né, Cristina? Eu acho que Cambé, não sei se ele já está mais para o oeste, não. Cambé é mais no norte ali, não é? Norte Pioneiro ali? Não me lembro onde fica Cambé. Eu também não tenho certeza. Mas enfim, manda pra gente o solo que você tem, o tipo de solo que você tem aí, a variedade que você vai usar, o ciclo dela, né? Quantos dias e quando você pretende plantar, qual é a sua data aí de plantio que você tem na cabeça. Daí a gente faz essa simulação e já convido você para semana que vem acompanhar com a gente. Pode ser assim, Cristina? Pode ser, combinado. Então, semana que vem nós vamos falar de Floraí e de Cambé, né? E vamos dar uma olhada como é que está a tendência para safra verão aí, 18, 19. E já tem outro pedido aqui do Paulo Arantes também, lá de Tumbiara, Goiás. Fica para semana que vem também, tá, Paulo? Quinta-feira que vem a gente combina com a Cristina, a gente faz essa simulação aí para vocês. Itumbiara, Cambé e Floraí. Combinado, Cristina? Combinado, então. Então tá bom. Até a próxima semana. Bom final de semana. Um grande abraço para você. Mas lembrando, Zé Carlos, manda pra gente aqui o dia do plantio e a variedade que você vai usar, ok? Obrigado, viu, Cristina? Abraço para você. Até a próxima. Abraço, que agradeço. Muito bem, tá? Então, a avaliação do CropView, a participação dos internautas, agradecendo, portanto, a participação aí daqueles que mandaram as perguntas e mandaram também as suas localizações. Para aqueles que a gente não conseguiu simular hoje, fica para a semana que vem, então, ok?